Pampa Debates. Oferecimento GBOX Previdência e Seguro de Pessoas. A proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano. Biscoitos Zezé. Carinho que vem de família. Igual ao Banricompras. Só outro Banricompras. E CMPC Celulose Rio Grandense. Nossa fibra. Estamos iniciando mais um Pampa Debates. Em Alto Astral, o bom é o aquecimento espetacular aqui. E o Nestor chegou inflamado. O último chegou inflamado aqui, né? Eu não sei por que ele tem uma... Porque eu sou inflamável. Fui dono de posto de gasolina, eu sou inflamável. É por isso. Eu tinha esquecido esse tal faceta do posto de gasolina. Exatamente. Nosso eterno presidente do AB, Cláudio Lamac, vai ser o grande representante do Rio Grande. Futuro senador ou governador? Pode escolher. Advogando aqui desde o início. Advogando hoje. Advogado. Futuro governador ou senador, vai escolher. Só falta saber o partido. Paulo, Eu sei que está sendo assediado até pelo PSL. Eu quero te dizer, meu amigo, que eu desde o início do ano, quando terminei a minha gestão no Conselho Federal da OAB, eu andava com uma saudade enorme, né, de ter a vida que eu estou tendo aí ao longo desses meses, aí, desse início de ano, como advogado, voltando a integralidade para dentro do meu escritório de advocacia. Hoje eu vou a Brasília só no campo profissional mesmo, Paulo, para fazer aquilo que eu gosto, que amo, que é advogar. Então, infeliz de estar aqui agora nesse programa maravilhoso, pegar meu carro de manhã, ir para o escritório, voltar... pegar um bom processo, olhar... Mas o senhor é peremptório, como foi Tarso Genro, dizer que não concorre a nada? Meu pai me ensinou, Paulo, que o futuro a Deus pertence, que a gente não tem que ficar nessa coisa... Então já se colocou nas mãos de Deus. Hoje eu te diria, eu nunca fui de ficar em cima do muro, hoje eu te diria que eu estou muito mais para iniciativa privada na plenitude do que para qualquer outro desafio. Hoje, porque né? eu acho que eu já cumpri, ao longo de 12 anos, fui presidente da OAB aqui no Rio Grande do Sul, durante 6 anos, fui vice-presidente nacional da OAB, fui presidente nacional da OAB ao longo desses últimos 3 anos. Um dos momentos, eu tenho dito para todos, é o momento mais complexo que o Brasil viveu na República. Eu acho que aqui todos vão concordar comigo, que vivemos efetivamente um momento muito complexo, muito difícil. Imagina o que foi presidir a nossa instituição, primeiro ato que eu tive como presidente nacional da OAB. Tive que ir ao Supremo Tribunal Federal, à Ordem dos Advogados do Brasil, eu fui ao Supremo, pedir a cassação do Eduardo Cunha, então presidente da Câmara dos Deputados. O que magoou muito o que magoou muitas pessoas. Marum. Mas eu e o Marum tivemos juntos em 2 lados. O primeiro foi, sem dúvida nenhuma, quando a Ordem pediu o impeachment da então presidente Dilma Rousseff, e aí ele me aplaudiu, e aí está a sabedoria exatamente de um presidente da Ordem de ser efetivamente isento, independente. Ele me aplaudiu quando a OAB pediu o impeachment da... Não está, não. Quando eu me manifestei pedindo a saída do então presidente do Senado Federal, Renan Calheiros, o Marum também, sem dúvida nenhuma, deve ter me aplaudido. E quando nós pedimos o impeachment do então presidente da República, Michel Temer, também desagradei. Então ficou 2-2. E o Eduardo Cunha? Eduardo Cunha, Marum deve ter me odiado naquele momento. O Michel Temer, Marum deve ter me odiado. Quando pediu o impeachment da Dilma Rousseff e o afastamento do Renan Calheiros, imagino que nós tenhamos empatado o jogo. E aí a beleza e a inteligência. Garcia Carpes, vamos aonde? Aqui só para fazer o preâmbulo de cada um. É uma frase, mas esses dias o Marum disse que defendeu o Calheiros de não atender a ordem judicial do Supremo. Ele disse que nosso grupo estava a favor do Aliás, hoje, ele não tinha que atender a ordem judicial porque a ordem judicial era Olha, tivemos reforços importantes no nosso grupo, em General Antigói, o nosso presidente Cremers e o nosso eterno deputado Maurício Parta, né? E médico, né? 3 importantes reforços com o General Antigói. Bom, boa tarde a todos. Um abraço ao Lamac, parabéns pela gestão. Só que deixou com uma pessoa que nós não confiamos, né? E que pode estragar todo esse trabalho, Lamac, que tu fez aí vários anos. Ele não sabe nem o nome da pessoa. Mas eu sei que ele é o presidente do Rio de Janeiro, né? Mas não sabe nem o nome da pessoa, já disse que não confiamos. Pensa na mais bela praça do Rio Grande do Sul, Santa Cruz. Pensa em Santa Cruz, que já tem o sobrenome. Mas ele não confia numa pessoa que não sabe nem o nome. Então é interessante. Ele não confia porque não confia. E o Marum, pelo que eu vi, até aquela época, o Marum só trabalhava com gente. O Marum tá sempre... O Marum vai ter que toda hora responder isso, responder aquilo. Estava num governo... Eu disse aqui, ficaram bravos comigo, que era corrupto. Ficaram bravos. Prova. Paulo Sérgio defendia o Michel Temer aqui. Defendia.
Eu defendi o Michel Temer? Mas, pelo amor de Deus, Mas me tu não criticou, cresceu. cobra qual é a corrupção dele, cobra qual é a corrupção dele. Eu sei defendi tudo, tá Michel gravado, Temer, busca o pelo programa, tá amor de gravado. Deus. Tá Tá gravado. louco, não traz a O gravação. telespectador é testemunha. Não, tu enlouqueceu. Defendeu o Marum aqui, o Michel Temer. Eu defendo eu fiquei o meio Marum. sozinho aqui. Eu não defendo o Marum, eu defendo o Marum eu não chamei de que tinha problemas. Eu defendo Michel, eu o disse. direito que o Marum tem de fazer. Eu gosto dele pela sua lealdade Não, ele tem que defender, e pela tá sua certo. abertura. Agora, não concordo com o que ele disse. E nunca defendi o Michel Temer aqui. Não, mas aqui Tu deve estar pensando na pessoa errada. Tem. Bom, Paulo pra quem Sérgio critica defende- o Santa Cruz, não sabia nem o nome do presidente da OAB Paulo do Rio. Sérgio defende o Isso eu não entrechoque só sei dos que ele foi Tauras. mal Ele quer indicado. briga. Tá bom, tá. Ele quer confusão. Quem tem que Já me saber irritou. o Vamos passar pro Abel, deputado os Thiago advogados. Simão. Já me irritou. Deputado Thiago Claro, Simão, te tudo bem? irritou, tu tá bravo. Defendeu o Temer, agora quer cair fora. Eu não defendi. Tu tá completamente equivocado. Começou bem esse programa. Bom, Sérgio, prazer enorme estar aqui com essa mesa tão qualificada. Eu acho que essas provocações, na verdade, elas são um reflexo da complexidade do momento que nós estamos vivendo. Tá? Nós vínhamos, como disse o nosso presidente Lamáquia, numa condição de caos institucional, né? Vivendo à beira de uma ruptura, um momento de radicalização extrema. Tá? Eu quero parabenizar aqui o Cláudio realmente não só pela isenção, mas pela capacidade de se movimentar num cenário tão complexo e de ter a isenção, não é, de usar a credibilidade que a ordem dos advogados tem para, de forma equidistante, se posicionar nos dois extremos de uma situação tão complexa. E, na verdade, infelizmente, após as eleições, Nestor, esse cenário perdura. Tá? A gente vê a manifestação do nosso presidente, que todos nós aqui estamos torcendo para que o presidente dê certo, né? Aqui nós somos inflamáveis em alguns comentários, mas o bom senso e o espírito público de todos aqui nessa mesa são no intuito de que realmente o Brasil dê certo. E nós vivemos um momento crucial do nosso país. Não é? E essa manifestação do 31 de março, tá? E uma sequência de manifestações completamente irresponsáveis, no momento crítico que nós estamos vivendo. Agora, tu falava do entrechoque dos Tauras aqui na mesa, né? Mas a gente viu o presidente da República e o presidente da Câmara dos Deputados trocando as manifestações mais infantis. Não dá nem para dizer que é farpa, né? Mas Trocando tiro. Eu ia falar Trocando lanças. decisivo, no momento decisivo do nosso Lançaços. país, Paulo Sérgio. Brincando de presidir o Brasil. tem. Ele está com problemas pessoais, coisas que todo mundo sabe, que são agressões vãs e... Vamos falar sério, né? Mas de ambos os lados, né, Paulo? De ambos os lados. Rodrigo Maia uma frase também. de um é outra frase do outro. É, Tá de brincando ambos de dirigir o Brasil e Com o todo outro respeito, tá com problemas Paulo, pessoais. assim, o nosso presidente, nós já tínhamos uma noção das limitações políticas dele. Né? Ele foi eleito com uma missão, compôs um governo distante da composição partidária tradicional, que por certo aspecto até é positivo, né? Trouxe nomes Quantos importantes. anos ele tinha de mandato? Tinha 27 anos de 28 mandato. anos. Tá? Mas assim, Ele completou 28 anos. Ele tem limitações. E aí dá Paulo. para se dizer Agora, que... do presidente da dizer que Câmara, eu não esperava isso. Ele tem limitação política, alguma coisa aconteceu, porque ele era do baixo clero, sempre foi, né? Ele nunca conseguiu estar entre os tops. Até graças a Deus para ele não ter composto aquela turma de cima ali, porque tínhamos problemas sérios. Não é um demérito. Presidente Cremers, Eduardo Trindade. Então, muito boa tarde. bem, presidente? Muito bem, obrigado. Até tornar público, externar público aqui. Eu estou ao lado de dois primos aqui, né? Dois primos e um exemplo, né? Certamente que seguiu o exemplo do Os dois Cláudio. primos ricos, né? Não tem aqui nem o primo pobre, nem o rico, porque os dois são ricos. Mas, na verdade, tornar público o agradecimento para o Cláudio aqui, que sempre deu um apoio incondicional, não pela questão familiar, mas sim pelo espírito altamente republicano, que eu diria assim, principalmente naquele momento crucial da nossa campanha, que o Dr. Mauro é prova viva disso. Então, uma satisfação estar aqui, muito, muito grande, uma honra. E também ao lado do Dr. Mauro aqui, que certamente exemplo e mais Eu com uma saudades pessoa do Mauro. sempre, o cara que apoiou e seguindo
seus conselhos. Agora o Mauro também é daqui, ó, da bancada da bala. O irmão dele é coronel do Exército Esparta, foi morar em Portugal. Não sei porque o Bolsonaro ganhou a eleição e foi para Portugal. O que houve com ele? Nosso coronel Sérgio Esparta. Olha, ele me disse. Prazer tê-lo aqui, Mauro. Da mesma forma, eu já tive a oportunidade até algumas vezes aqui no passado. É verdade. Estava com saudades. Eu também. Estava com saudade. No governo Rigoto, relembrávamos nosso grande secretário. Que foi um governo conciliador. Né? Naquele momento, o Rio Grande do Sul estava completamente deflagrado, né, Cassiano? Não sei se tu lembra disso. Sim. E o governo Rigoto conseguiu apaziguar tudo. Né? Tem uma marca fantástica de aglutinação. E eu tive a honra de servi-lo, né, como chefe da Casa Civil de Sul e como secretário estadual do Meio Ambiente. E é diretor técnico, diretor médico do Grupo Hospitalar Conceição. Quantos funcionários tem o Conceição hoje? Nós o grupo todo? Ativos temos 8.800 e tantos funcionários. Qual é o orçamento do hospital? Essa pergunta foi muito importante. Do Fêmea, do Conceição importante essa pergunta, porque a gente tem visto autoridades federais, e estaduais e municipais falando sobre o orçamento do Conceição e dizendo uma série de asneiras. Nosso orçamento é 1,5 bi. 1 bilhão e 500 é o nosso orçamento. E eu vi... Só o Estado tem um orçamento maior. Não, o Clínicas tem maior que nós. É 1.600. Município de Porto Alegre. O Clínicas. Aliás, o Clínicas tem que elogiar. O Bolsonaro disse que vem na inauguração do Clínicas. Né? Vai acontecer quando do Clínicas? Fizeram uma obra fantástica. Eu acho que é no meio do ano. Meio do ano. Né? Nós também estamos com uma obra muito importante, que é importante falar aqui, que é o Centro de Oncologia. Né? O Centro de Oncologia, são 14 mil metros, está sendo construído, e eu acho que o Cassiano deve ter participado disso, porque ali era uma praça, e aquilo foi desafetado para o GHC, porque a comunidade quis, né? E ele vai nos custar 75 milhões. É importante essa referência que eu vou dizer. Nós conseguimos com a bancada federal, e eu quero fazer aqui a justiça. O recurso que nós estamos construindo é da bancada federal, que colaborou com 33 milhões, que é o dinheiro que nós temos. Agora vamos ter que buscar o resto para concluir no ano de 2020. E nós somos o Grupo Hospitalar Conceição, é o grupo que mais atende oncologia, câncer no Rio Grande do Sul. É mesmo? Achei que era nós temos dados assim que são doloridos de dizer, meu prezado deputado Simão, prestem atenção, de cada 5 pacientes que internam na nossa emergência, não que consultam, que internam, 1 é câncer. Impressionante, né? É impressionante. E como nós chegamos, e como nós atendemos a classe C, D e E, muitas vezes já é um câncer em estado avançado, muito avançado. E aí nós damos todo o tratamento quimioterápico, cirúrgico, e nos falta a radioterapia. Por isso que está sendo construído esse centro de oncologia. Vai ter 3 aparelhos de radioterapia, 2 para uso exclusivo dos pacientes do GHC. Dada a quantidade que nós enfrentamos essa questão de remédios caríssimos, que são novos lançamentos, que o pessoal tem que entrar na defensoria pública. Esse é um grande problema também. Hoje, a falta desses equipamentos gera transtornos de saúde. Porque nós fizemos o tratamento quimioterápico, a cirurgia, e aí ele vai para a fila para fazer a terapia. E às vezes não dá tempo de fazer no momento adequado, a doença reincide. Vamos ao nosso preâmbulo de Nestor Rain. Nestor Rain é jurídico do Grêmio, jurídico da Farsul e nosso consultor em algumas áreas importantes aí. Eu vou falar da fosse a inauguração do busto do estátua do Renato? Para nós, gremistas, foi uma cerimônia tocante. Eu sei que para quem não é gremista, pode ser uma coisa de menor importância. Mas imagine quem é do time, vocês são colorados. O D'Alessandro, que é um grande jogador como o Renato, volta ao Internacional daqui a 5 anos, ganha o Campeonato Brasileiro. Ele vai ter essa mesma comoção, essa mesma D'Alessandro? ardor. A nossa estátua do Fernandão está muito pequena, diga-se de passagem, né? Para o tamanho e envergadura, para mim, os jogadores mais importantes da história internacional, porque ele deu a dimensão internacional. A estatura física... Ele só está ali porque morreu, vamos ser sinceros. Não, me desculpa. Eu estou dizendo isso. Perdão. O Fernandão... tu acha que se ele estivesse vivo, estaria a estátua ali? Desculpe. Não. Bom, então. O Fernandão, porque ele não fez como jogador e como
e como técnico a proeza que o Renato fez. Quem é que... Mas o D'Alessandro pode fazer. Se o Figueroa ganhasse um campeonato nacional pelo Internacional, teria estátua. Ou poderia ter as condições de ter estátua. Aí eu diria. Falcão teria também. Grande jogador. Como gremista, eu acho que o maior ídolo do Internacional foi o Figueroa. Mas dentro da minha... Mas eu quero dizer, por que o Fernandão foi grande? Porque o Fernandão fez a transição... Foi substituído pelo Gabiru, e o Gabiru fez o gol. Porque o Fernandão fez a transição... Por que não uma estátua pro Gabiru? O Fernandão fez a transição entre o Internacional, que ganhava títulos nacionais, e toda a campanha internacional que guindou o Internacional a ser campeão do mundo. Ele fez essa trajetória. A qualidade dele, a liderança dele como jogador. Ele foi um grande jogador internacional. Como gremista, estou dizendo isso para os colorados. Duas questões. O Cláudio... Ele foi substituído por quê na decisão? O quê? O Fernandão. Pelo Gabiru. Pelo Gabiru? Sim. Mas qual é o problema? Nenhum. E onde está o Gabiru no Imaginário? Ele fez o gol mais importante da história nacional. Qual é a obra do Gabiru? O gol é o homem do mais livro importante da história tudo bem, nacional. ótimo. Tá bom. É esse o teu currículo. Só que ele não fez assim. Agora, quantas coisas o Fernandão fez pelo Internacional? Mais que o Gabiru. Para chegar lá e pro Gabiru ser o ocasional que fez o gol, com mérito pro Gabiru, quanta coisa ele fez. Mas o Cláudio Lamáquia, eu queria falar o seguinte, só dizer uma coisa para ele. Ele dirigiu a OAB para todos os advogados. De esquerda, de direita, de centro, do lado, etc. Isso é um desafio incomum. E quantas vezes ele ficou atormentado com essa questão, porque realmente cada um de nós leva para os cargos as nossas convicções, mas na OAB tu tem que sufocar isso e fazer uma gestão para todos. Então, com isso eu digo tudo. Segundo, sobre essa crise que o Thiago referiu muito bem, né? Nós estamos vivendo o que o meu querido amigo, já falecido, Jaime Covington, dizia, que é o seguinte, que é o uso na política e na vida pública brasileira da linguagem de estrebaria. Linguagem de estrebaria. Olha só, no Supremo Tribunal Federal, um ministro dirige-se a representantes do Ministério Público, de que ele discorda, chamando integrantes do Ministério de gangsters. E ele já havia sido chamado anteriormente dos seus capangas do Mato Grosso. Isso é a Suprema Corte do país. Isso aí, vamos dizer assim, está chegando aqui um amigo nosso, espanhol, tu mostra uma transmissão, o cara não acredita que isso está acontecendo, isso não é uma coisa, não é possível. Né? Aliás, as transmissões de TV fizeram um mal imenso para o Supremo Tribunal Federal. Aí no Executivo temos aí essa troca de farpas, vai trabalhar, larga isso, não sei o quê, etc. Que é um negócio inaceitável entre chefes de poder. Está brincando de dirigir o Brasil, presidiu o Brasil. Está brincando de presidir. Então, isso vai causando... Do outro lado, ele tem problemas familiares. Isso vai causando uma coisa muito perigosa aqui. O Thiago, a vulgarização. É a vulgarização da política. Cada vez há um maior desapreço dos cidadãos em relação à política. É isso. E o que é pior, desculpa, assim, mas só para corroborar o que tu está dizendo, na realidade nós vemos um crescente em tudo isso. Né? Eu digo para vocês de novo, né? Eu vivi 6 anos agora em Brasília, né? E vejo assim um crescente assustador desse processo todo. E ao longo desses últimos 3 anos, onde eu presidi o AB, todos os dias eu me deparava em Brasília, e em determinados momentos são situações que elas não vão a público ou não são tão explícitas como são essas que nós estamos conversando aqui agora, mas todos os dias nós nos deparávamos com um destempero de alguma autoridade pública. Ou seja, a figura da autoridade hoje no Brasil, ela perde força a cada dia, mas exatamente por razão do equívoco de algumas autoridades públicas, de alguns agentes públicos. Por culpa da própria autoridade pública. É isso que eu estou dizendo, por equívoco, por culpa do próprio agente político. Porque o agente político não se dá o respeito hoje no Brasil. Não vamos generalizar, mas um grande contingente de agentes políticos hoje não se dão. O Nestor agora trouxe alguns exemplos que eles são, sem dúvida nenhuma, marcantes. Cremers está informando a data final para o pagamento da anuidade 2019. Aí uma pergunta, por que o senhor escolheu o 31 de março? Uma referência? Paulo Sérgio é maravilhoso. Tu és um revolucionário, maravilhoso. Qualquer problema tu já está te precavendo. Depende do ângulo que eu olhar. É alguma alusão, não? Eduardo, não aceita agora. Passa ao largo, não é risada. Não, e 31 de março é domingo. Dá para pagar domingo ainda?
Dá pra pagar domingo, Claro sim. que dá pra pagar domingo hoje. Com Bank, essas coisas dá pra pagar domingo. Então, dia com 31 de certeza. março, domingo. Até o dia 31 de março, domingo. Pra pagar anuidade. Pra pagar anuidade. Do Pra pagar Cremers. anuidade dos Cremers. Tá certo? Médico militar também pode pagar dia 31? Médico militar está isento da taxa do Cremers, desde que tenha atividade exclusivamente militar. Nenhum tem. Poucos têm, né? Não, São poucos, pouco são não, poucos. nenhum. São Só que poucos. segunda São é 1º poucos, de são abril, poucos. né? É primeiro de Aí abril. é difícil, né? Então, o boleto pode ser emitido no site do Cremers, na opção Serviços. Valores e prazo da anuidade são definidos pelo Conselho Federal e aplicados em todas as regionais. Fique em dia com o Conselho, não deixe para a última hora. Cremers, em ação pela saúde. Mas parabéns pela data, 31 de março, para não esquecer. Ninguém esquece, né? Não, sabe? Os contras a favor, ninguém esquece. Sério, o senhor não vai comemorar, né? Essa aqui o Nestor gosta. Grandes histórias começam nas melhores vinícolas, se transformam em vinho e chegam à sua taça, Nestor. De todos nós, através do minucioso trabalho da nossa Vinhos do Mundo, que importa de Mendonça, do Vale do Colchagua, Piemonte, Toscana, Mendoza, Patagônia, Tejo e muitas outras regiões. Ali estão os mais diferenciados rótulos. Viva a melhor experiência do velho e do novo mundo em uma loja da Vinhos do Mundo. Na Cristóvão Colombo, 1493, na Getúlio, 1135 e na Lípio César, 203. Eu agora uma dica exclusiva para você. Que tal colecionar momentos inesquecíveis? Pois é, na Unicred você consegue. Além de dividir as sobras e aplicar o desenvolvimento à sua região, você ainda pode contemplar sua vida com certificados de ouro, hein? Veja que beleza. Cartões presentes, vales, viagem e títulos de capitalização com valores equivalentes a uma Mercedes igual ao Nestor, GLA 200 e o Jeep Compass Unicred Collection. Para você colecionar estes momentos, você pode falar com o seu gerente da nossa Unicred, unicred.com.br, Central RS, e participe. Agora o senhor anuncie a nossa próxima atração. Dr. Gilberto Schwartzman aqui com suas colocações de saúde, sempre bem-vindos, questão de oncologia. E relembrando o centro de oncologia do Hospital GHC, que certamente vai resolver muitos problemas que o professor Gilberto vai colocar. E o Gilberto é titular do Clínicos e do Ernesto Ornelis. Né? Exatamente. E presidente de vocês. Aliás, presidente da Academia Nacional, da Academia Rio-Grandense. O doutor Eduardo Trindade é presidente dele no conselho e ele é presidente do Ernesto. E sócio da vinícola que vocês dois mantêm ali em Barra do Ribeiro, tu e o Schwarzman. Eles têm uma vinícola, desenvolveram uma vinícola juntos e tal. Gilberto realmente é uma... Sumidade. É uma cabeça privilegiada. E escolher um bom sócio para vinícolas, não é? Que bom se fosse. Mostra que isso? ele tem uma cabeça privilegiada, né? De onde é que ele foi encostar, né? Essa simplicidade do Paulo Sérgio, esse retraimento, o faz grande. E tu precisa dizer. E tu nunca te lembrou para me convidar para ser teu sócio lá nas Cucas? Não, mas é que as Cucas é uma coisa muito simples pra ti. Vai dar uma sociedade As Cucas é uma coisa muito simples pra ti. Vinícola fica melhor. Vamos ao doutor Gilberto Schwartzman. Fale, doutor Gilberto. Olá, eu sou o professor Gilberto Schwartzman, sou especialista no tratamento de pacientes com câncer. Eu gostaria de lembrar que há hoje muito mais chances de cura e controle do câncer do que no passado. A medicina melhorou muito. Além da cirurgia, da radioterapia, dos tratamentos hormonais e da quimioterapia, há 2 novas modalidades de tratamento que têm mudado a vida de milhares de pacientes com câncer. Uma delas é a chamada terapia-alvo, que consiste na utilização de substâncias que inibem seletivamente certas proteínas que fazem os tumores crescer. A outra é a imunoterapia, que consiste em ativar o reconhecimento do tumor por nossas células de defesa, com resultados impressionantes. Converse com o seu médico e veja se alguma dessas novidades pode ser útil no seu caso. E boa sorte! Boa tarde, Paulo Sérgio. Me desculpe, mas o Fernandão ganhou estátua pela tragédia que ocorreu. Falcão seria mais do que merecido. Olha aqui, ó. Tem que fazer uma estátua urgente pro Gabiru. Olha que manifestações dos telespectadores. Ó. Gabiru foi injustiçado, é verdade. Paulo Sérgio, a tua bancada da direita, ninguém fala. Mas, como é que é? Paulo Sérgio, a tua bancada da direita, ninguém fala mais no mais médicos. Ninguém fala mais do mais médicos. Está faltando médico nos pontos de saúde, nos postos de saúde no interior. Cadê os médicos que foram prometidos
Clarim de Venâncio Soares? Na verdade, que falta, não faltam médicos que envolvidos com esse programa Mais Médicos, que na verdade não é um programa a longo prazo. Esse foi um programa que foi feito num governo anterior, extremamente mal feito, mal organizado, um programa mais populista, que buscava uma universalização do atendimento à saúde com uma péssima qualidade. Na verdade, o que se espera, até que o ministro Mandetta colocou, é um plano de carreira para médicos, que daí certamente os médicos vão se fixar nas localidades. A gente não quer que o médico vá lá, faça uma aventura de 3 anos sem estrutura nenhuma, que tenha que prestar um atendimento de péssima qualidade. É isso que essa nota que apareceu hoje, foi capa de vários jornais, que 98 cidades estão sem médicos. Estão sem médicos através desse programa Mais Médicos. Todas as cidades fazendo um concurso, garantindo estrutura de atendimento, certamente esses postos são ocupados de forma muito mais fácil. O próximo passo desse programa é a possibilidade dos médicos brasileiros que fizeram curso no exterior voltarem ao Brasil e se incorporarem nesse programa. O edital está terminando esses dias. Mas qual é que quer voltar? Você sabe quantos mil médicos brasileiros do exterior, porque médicos formados na Bolívia, no Paraguai, aqui na América do Sul, 25 mil médicos. Mas vocês querem fazer o revalida para voltar? Muitos querem. Muitos e lutaram para poder entrar. Ninguém almeja a política do toma lá da cá, mas também é possível essa política da imposição. Executivo e legislativo, sem subordinação, tem que incorporar a visão do interesse nacional e isso não acontece. Ainda não encontraram nem presidente da República e nem presidente da Câmara que possa trabalhar na harmonização imprescindível para a construção de novos tempos que todos queremos. Jorge Lisboa, Goelzer e Erechim. Isso me permite, Paulo, o presidente Temer, não sei se os amigos sabem, se tornou réu agora do processo da mala da JBS. Né? O que ele tem mais de 9 inquéritos, está encalacrado de indícios e provas até o pescoço. Né? Isso mostra exatamente a fraqueza das lideranças do nosso país. O presidente Temer é muito elogiado, o ex-deputado Marum, com muita propriedade, ele cita algumas reformas, alguns aspectos importantes do seu governo, alguns avanços, mas do ponto de vista da liderança ética, foi uma tragédia. Tá? E isso nós vemos também o quanto tem fragilizado as instituições do nosso país. Nós estamos num tempo, que tu falava, Lamáquia, de uma radicalização tão contundente da vida política do nosso país, tá? Que a lógica que encadeia os processos é antagonizar ideologicamente. Você começa a ver nas redes sociais... É um empobrecimento do debate. Você vê nas redes sociais, não existe se perdeu completamente a mínima lógica no que se refere ao debate político. O que sustenta todo o processo dialógico é a antagonização radical com os polos ideológicos. Né? Isso mostra um outro aspecto ainda mais preocupante, que é essa revolução cultural das redes sociais, né? Que está alterando profundamente o comportamento das pessoas, a mentalidade das pessoas, uma aceleração dos raciocínios, não é? Isso do ponto de vista psíquico e comportamental já mostram alterações profundas e se reflete no campo político. Né? Então isso realmente assim eu acho que nesse contexto, né, o que nós vemos é exatamente um retrato desta história recente do Brasil com relação a tudo o que aconteceu. Né? Nós, se fôssemos examinar isso sob o prisma, sob o olhar de 5, 10, 15 anos passados, nós não imaginaríamos que nós chegássemos no momento que nós chegamos. Hoje nós temos um ex-presidente da República preso, processo já em segunda instância julgado. Tivemos um ex-presidente da República recentemente preso, processo ainda, é bem verdade, sem julgamento, e aí eu não estou entrando no mérito da discussão especificamente, mas tivemos um ex-presidente da República preso. Inúmeros governadores de estado presos e, no Rio de Janeiro, um verdadeiro
um verdadeiro tsunami. Mais um impeachment. Mais um não foi porque impeachment. morreu. Todos O que temos lá ex-vereadores é um verdadeiro striptease, né, da política no Rio de Janeiro. Né? Mas também temos no Brasil inúmeros deputados e senadores envolvidos, alguns presos, outros respondendo. Tribunal de Contas. Alguns dos maiores empresários do país, para nós não ficarmos apenas na classe política, porque às vezes as pessoas me questionavam, mas Lamáquia, mas tu está criminalizando a política. Eu digo, eu não estou criminalizando a política. Ao contrário, eu sei que não há democracia sem política, não há política sem políticos. O que eu, ao menos enquanto fui presidente da UAB, ao longo desses 3 anos, ou ao longo deste período todo que estive à frente da ordem, 12 anos, eu sempre lutei para que se tivesse um combate efetivo à corrupção, à impunidade, mas com a visão da legalidade. Porque também não se combate o crime cometendo outro crime, que é desrespeitando a lei, desrespeitando a Constituição e as garantias constitucionais. Agora, no intervalo aqui, no início do programa, nós ainda conversávamos, né? Trazido aqui pelo Nestor algumas lembranças de pessoas que foram injustamente condenadas, né? E que isso não se... Condenadas não foram condenadas, foram presas. Não se resgata isso. Injustamente presas. Obrigado, Paulo. Injustamente presas. Né? E que não se resgata isso. Então, esse cuidado também nós temos que ter. Mas as redes sociais, e é aqui que eu queria chegar, elas hoje, elas estão refletindo exatamente isto. Esse antagonismo, esse radicalismo, esse confronto aberto que nós temos no Brasil hoje. E isso não está nos levando a lugar nenhum. E isto está trazendo a todos nós, né, uma ideia de que não há um desenvolvimento no sentido de que se possa ter um novo olhar para o Brasil. Mas vem da onde isso? Hoje, vem do exemplo de cima. Quando nós vemos, e aqui já concluo, quando nós vemos o presidente da República e o presidente da Câmara dos Deputados, ou o presidente da Câmara dos Deputados provocando o presidente da República da forma que nós vimos agora nos últimos dias, isso traz um exemplo para a base. Aí aquele camarada agora que está lá aí, né? Radicalizando na rede social, chamando um, chamando o outro, disso, daquilo, o que ele está fazendo? Ele está simplesmente repercutindo o exemplo que está vindo de cima. Me permita dizer o seguinte, a eleição foi para renovar. Até agora eu não vi a renovação. Primeiro que e os dois lados estão errando, tem razão, cima, mas o presidente da Câmara foi reeleito quando era criticado anteriormente nas ruas, naquelas grandes manifestações. Mas o Cassiano foi ali, né? Ele foi reeleito... Ali, 72 mil votos. No Rio de Janeiro, 72 mil votos não é nada. Foi ali, foi na... 72 mil na votos. Rabeira. Na Rabeira. Então é o seguinte... Da primeira ele teve 52 mil. Olha a estratégia errada, Nestor. Quando ele se reelege, que eu acho um absurdo, ele vinha da velha política e se reeleger, ele teve o apoio praticamente de todos os partidos, desde a esquerda ao PSL do Bolsonaro. Então escolheram errado. E agora ele está se achando. Tá? Mas os dois lá estão errando. Acho que ali o Bolsonaro exagera e os dois e perde o Brasil. No fim, essa reforma perde o ministro. Para mim, o melhor ministro está abafado. Tá praticamente, não é a tua vez. Espera o teu projeto aí, que é o Moro. O Moro está esperando. É a grande esperança. Está esperando a nomeação dele para o Supremo. Sim, mas antes dele, ele quer se credenciar isso, né? Ele quer ter uma obra, ele quer fazer alguma coisa, imagino. Para completar, o próprio Maia está junto com o Moraes, aquele que foi secretário de Justiça de São Paulo, numa comissão paralela para esfriar, para botar na gaveta o anticrime do Moro. Isso é uma vergonha. Agora, na esteira do que falaste, eu vou cuidar os deputados do meu partido. Na esteira do que tu falaste, é esse o temor que nós temos. Que, por exemplo, o Cláudio referiu várias figuras proeminentes e tal, que acabaram pagando pelos seus delitos, enfim, né? Então a gente fica imaginando assim, é um novo Brasil. Não é um novo Brasil. Não. A Lava Jato é apenas um espasmo que será abortado logo ali. Porque nas oportunidades que os tribunais têm... Mas se não tivesse Lava Jato, o Brasil não estaria... Olha o que eu disse, é um espasmo... Eu estou dizendo que é um espasmo bom. O que o Supremo, ao remeter a uma justiça sem nenhum tipo de infraestrutura, que é a justiça eleitoral, aqueles crimes... Isso é uma espécie de desativação da Lava Jato. Sem dúvida. Isso já é uma melhor. Quando o Supremo puder, e se tiver, como diz o gaúcho anterior, a olada, eles vão mudar aquela sistemática em relação à prisão somente após
a não ser casos especiais, após segunda, quando eles puderem, Isso que tu tá dizendo. eles farão. Vai haver uma lei, Então, não, mas só para... uma eleição aqui em Porto Alegre. Só Quando vê um juiz temporariamente, está no distrito. Mas depois o TRS Não, mas isso, pode, não. as prisões temporárias e preventivas e enfim, essas prisões continuarão. Eu estou dizendo o seguinte, Exato. vai se criar um sistema para afrouxar. Aí quando tu fala da renovação, olha só, saiu esse quadrilheiro notório, que é o Renan Calheiros, da presidência do Senado. Sem dúvida. Aí entrou o Alcolumbre, que também, convenhamos, uma figura de menor expressão. Mas aí vamos combinar, né, Nestor? De menor expressão. Só Mas o fato comparado... de nós termos Não. tido Renan Calheiros fora da presidência, que Não aliás era algo saímos, já é uma inaceitável. Não tinha saído, do já era inferno uma purgatório. Era algo Era a única inaceitável saída, nós né? imaginarmos. Mas concordo, Eu concordo. dizia assim, como é que Renan Calheiros pode querer, Paulo Sérgio, hoje, voltar à presidência do Senado Federal? Não, o Paulo, o Senado ia se o Renan destruir. Calheiros, Ia o Renan continuar Calheiros Renan e o não Maia. atendeu Mesma a coisa. ordem judicial do Supremo e ficou tudo por isso mesmo. Isso. Ele disse que não ia atender e Não, não mas atendeu. aconselhado pelo Maia. Renan e Ficou Maia tudo junto, por isso ia mesmo. ser a mesma coisa. Aí é o seguinte, aí o Cassiano tem razão, aí na Câmara dos Deputados, aí tem essa figura novamente. Mas Chegou qual é o a... Renan, deixou outro. E apoiado E pelo sabe-se PSL, que tem que dizer. e o presidente da Câmara tem, Apoiado pelo PSL. tem um poder Pelo fantástico. PSL. Nestor, E um penachinho final na questão do mais médicos. Isso foi das coisas, dos capítulos mais vergonhosos da história da República. Porque se nós tivéssemos feito um programa com os cubanos de uma medicina sanitarista, com revalida parcial, e eles só atendessem essas questões localizadas e falar, e eles viessem, eles gostariam de se erradicar aqui. Muitos ficaram aí. Nós, ao invés disso, fizemos uma espécie de escravatura estatal moderna internacional. 70% no Brasil. voltaram Onde pra Cuba. aqui a ação contra a terceirização não foi mais do que fazer isso com os médicos, onde a parte expressiva dos recursos iam para Cuba e não ia para os médicos que prestavam 70%. serviço. Isso foi uma vergonha que o Brasil protagonizou, uma vergonha. O Eduardo... Eu tenho pena o das Eduardo pessoas que Trindade, vieram, eles não têm culpa dessa mais pena- insanidade. mais pena- Eduardo que voltaram Trindade, dando ainda, alguns viu? exemplos. Não, questão de um tempo, quando nós conversamos, até me socorri um pouquinho do Eduardo sobre essa questão do mais médicos, me trouxe um exemplo que me calou muito fundo nessa questão dos mais médicos. É o valor, né, que os médicos de Cuba estavam recebendo e o valor que os médicos hoje, os contratados, estão recebendo. Ou seja, o Brasil, se tivesse investido aqui nos médicos, e eu não sou... Teria resultado semelhante. Não, resultados Melhor. muito melhores. Muito melhores. Teria a carreira que O que é uma Estaria formando uma... O que a gente está fazendo é uma troca, tirando valores dentro do Brasil para um país externo, Cuba, e não estava se investindo em nenhuma estrutura. Na verdade, era uma maneira de fazer repasse para Cuba. Na verdade, uma vez Exatamente. transmissão, financiar Cuba. Ou seja, financiamento. Se o porque valor a fosse Havana pago tem duas integralmente faculdades para os de médicos medicina. cubanos, não seria tão ruim Exatamente. como foi não, o caso até de por uma ter questão intermediação. econômica de circular dinheiro no país. e a Até Havana tem duas para que o faculdades de telespectador medicina. compreenda bem Exatamente. isso. O mesmo valor que se passava para Cuba, e me corrija se eu estiver errado, Eduardo, o mesmo valor que se passava para Cuba, hoje, aplicado no Brasil, se contrata o mesmo número ou mais médicos. Certamente. E Aí eu usei mais principalmente, médicos, não, se contrata o maior número de médicos. Maior número de médicos. Cláudio, seguinte, só um paralelo. A maioria dos concursos públicos para médicos oferece um valor menor do que o que era pago para Cuba. Eu acho E aquele na senador, ver viu? os concursos. Eu acho aquele senador, o Cajuru, um sujeito meio folclórico e bastante irresponsável, eu acho. Acho que ele fez algumas colocações em relação até ao ministro Gilmar, que eu não Não é a concordo. figura mais adequada Que eu não fazer- concordo. fazer uma crítica desse Mas tamanho. o Não é. Supremo está sob um fogo pesado em relação à sua estrutura. Fala-se que o Supremo tem 2.400 funcionários, tem carpinteiro, caminhão, recreacionista, não sei o que de higiene bucal, 200 funcionários por ministro. E eu imaginei, eu digo, o Supremo virá a público e fará uma nota esclarecimento. Olha, isso não é verdade, isso não acontece. A estrutura é assim, assim, assim. Eu vejo um silêncio tumular no Supremo Tribunal, onde nós, advogados, trabalhamos e devemos confiar e estão entregues a eles os nossos destinos em processo, que quando chegam lá, embora possa chegar muita coisa de baixo potencial ofensivo, tem coisas economicamente para a vida das pessoas muito importantes. Nestor, o sistema era Nenhum assim. esclarecimento calaram totalmente em relação a isso. Com o que eu imagino que esteja mais ou menos na esteira do Senado, que tem 81 senadores e 11 mil funcionários. Ou seja, tem mais ou menos 140 ou 130 funcionários por Senado. como dar certo Então, quer dizer, assim, né? por isso que eu quero dizer que nada mudou.
A estrutura é a mesma, a lógica é a mesma. A Câmara dos Deputados, há pouco tempo, há uns 8 anos atrás, quando iniciou a operação ainda do mensalão, ela praticava atos secretos, ou seja, atos com repercussão na vida dos funcionários da Câmara e que não era publicado no Diário Oficial. E sobre isso nós não Paulo temos Sérgio, notícia. que bancada seleta, parabéns, mas vendo os advogados falando dos presidentes presos, o que falar então de um país que dá posse a políticos presos? O que falar além disso, o que nos causa uma grande vergonha? E por que ninguém faz nada e nem falam nada contra? Abraço, André Antoniari. E o André tem toda a razão certo, mesmo. André. Essa questão do Falamos com político bradaremas preso, contra, né? né? Político preso. Então, isso me remete também mais a uma situação que eu vivi nessa presidência nacional da UAB nos últimos 3 anos, né? Quando o então senador Delcídio do Amaral, preso, e aí depois ele recebeu uma prisão domiciliar e podia se deslocar ao Senado, quis usar a tribuna do Senado Federal. Quer dizer, aquilo era um desrespeito à instituição Senado da República. Sim, mas nada Quando que eu não possa critiquei- ficar pior, né? Agora Não, piorou. Agora piorou. Agora piorou. Mas nós imaginarmos que um senador da República preso vai à tribuna do Senado Federal fazer a sua própria defesa, falando como parlamentar, quer dizer, é algo inaceitável. avacalhar a Na política. época, quando eu critiquei isso, me criticaram muito. Mas Agora barbaridade. eu quero botar uma linhazinha na fogueira. Eu vou De começar, leve, né? vou começar com o Cassiar. Aí, ó. 31 de março, Cassiar, merece comemoração? Não, nesse momento não. Nós Por que, vivemos- mas tem algum outro momento que mereça? Não, tem porque Você não comemorar. merecer nesse momento que o Ministério Não, tô voltar ao dizendo, eu poder. tô falando Pelo agora. voto, vai ser quando o momento? Não, eu acho que nós vivemos numa democracia, não tem por que incentivar uma coisa que já passou, que já teve anistia para os 2 lados. Essa é a verdade, já teve anistia para os 2 lados, Paulo Sérgio. Nós temos que lembrar, tá? Muita gente recebe até hoje em milhões, o Lula é um deles, e assim vai. Então não há necessidade mais de mexer nisso. Esse é o meu ponto de vista. Democracia permanente, nós queremos no voto. Os próprios militares têm dito isso. Olha, Mauro Esparta merece comemoração? Olha, eu vejo isso como uma parte da história. Assim como nós comemoramos o 20 de setembro, a campanha da legalidade, o 31 de março já faz parte da história também. Né? Agora, os 6 setores da sociedade que admiram e fazem a sua comemoração ou rememoração, e outros setores que condenam. Isso vale para a legalidade, vale para a queda do Jânio, né, 7 de agosto. Então, eu vejo isso com naturalidade, faz parte da história já. Nós temos que olhar para frente. Eu me preocupo com essas Mas questões. merece ou não comemoração? Rememoração. Comemoração. Agora veio agora com a correção que fez o Bolsonaro. Não usa a expressão que ele usou. Quero a sua. Eu, na minha opinião, os quartéis devem lembrar sempre aquele episódio, porque aquele episódio não foi construído dentro do Exército. Aquele episódio foi um episódio construído pela sociedade brasileira. Quem viveu aquele Quem tempo declarou a sabe. vacância do cargo Foi o Ranieri Basile. Foi o presidente Dia 2 de do Senado abril. da República. Dia 2 de abril. Exato. Então, E os foi militares o fizeram... Castelo Branco foi eleito pelo Congresso Os Nacional. militares cumpriram a vontade popular naquele momento. Merece comemoração, doutor Eduardo Trindade? Nesse momento, minha posição institucional, como o doutor falou, Nesse como o momento Cláudio que eu estou presidente do Cremers, eu fica em cima do muro. represento médico. Eu Não, sei o que ele eu está sigo sentindo, escrevendo. eu sei o que eu vivi isso 12 anos. Tá bem lembrado, tu E representa ainda todos os vivo, Eu médicos. represento todos os médicos do Rio Grande do Sul, então não posso dar uma posição institucional, mas certamente é uma discussão que nesse momento não cabe. Quando a gente tem discussões nacionais mas não é muito maiores. discussão, é comemoração. Ninguém está discutindo, merece ou não merece comemoração? Eu acho que o Poder Executivo que quer fazer essa comemoração, ele tem que se focar agora numa discussão com o Congresso para aprovar as reformas tão necessárias no Brasil e não tornar essa discussão com a sociedade agora sobre o que se comemora ou não o 31 de março. Nós temos que discutir como é que vamos aprovar a reforma da Previdência, como é que vamos criar um plano de carreira para médicos e discutindo. Ficou no muro. Nestor Raim, Com tu clareza. como general, Com clareza, não comemorar. Por quê? Eu sou um advogado, discípulo do Eduardo Lacouture, que é constitucionalista uruguaio, que dizia o seguinte: quem se afasta do caminho da Constituição, a volta, o retorno, é sempre uma tragédia. Então, eu sou contrário a comemorar o movimento de 1964, mas reconheço que 1964
era como Hélio Silva, historiador, como historiador de ordem geral, e o Jacob Borende, que era da esquerda, que dizia: nós queríamos a revolução do proletariado. Então foi um contragolpe. Se o golpe não viesse à direita, viria à esquerda. Então há uma justificativa. Paulo Brossard, que para mim é um ídolo, e tenho ele sempre na minha cabeça, e das coisas que convivi com ele e aprendi, foi uma das pessoas que apoiaram o que aconteceu em 64. E depois Roberto se afastou. Marinho apoiou. E lembro do... Foi senador. Folha de São Paulo apoiou. E lembro do Mendes Sá, que é gaúcho, nome de rua no Rio de Janeiro, que era ministro da Justiça e que abandonou o Ministério da Justiça porque ele disse que ele era libertador, maragato, e que ele não ia honrar aquele lenço que os coordenados dele usavam se ele concordasse com torpedear as liberdades democráticas. Porque começou para uma transição, começou para um longo período de poder. Então eu sou contra comemorar, mas eu reputo que é necessário sublinhar as razões do porquê isso tudo aconteceu. Agora que ele está liberto, né? Mas não sou favorável a comemorar. Classista. Nem nesse momento ele não. Agora Labate, lembrar, discutir, outra questão. O senhor acha que merece ser comemorado? Se os militares podem comemorar? Não. Parte da sociedade pode Paulo, comemorar? que essa coisa do liberto, e agora eu escutava o Eduardo falando, né, e estava rememorando um pouquinho tudo isso que eu vivi, e foi complicadíssimo, né, porque, como eu disse aqui reiteradas vezes já, que nós vivemos o pior momento da República, né, ao menos enquanto eu estive agora nesses últimos 3 anos lá na UAB, e eu me vi em determinados momentos nessa saia justa dele. Que eu quero te dizer o seguinte, amigo, eu não estou totalmente liberado, e quero te dizer que com muita honra, com muito orgulho, né, e aqueles que eventualmente me pediram uma opinião aqui ou ali, uma entrevista nesses últimos 3 meses, que até compreendam, mas é o primeiro momento, viu, Paulo, que eu publicamente estou falando, e é hoje no teu programa. Eu é que fico muito honrado. Eu quero até que os colegas da imprensa que me procuraram entendam, compreendam, mas estou aqui a convite de um amigo e nesse momento debutando, digamos assim. Mas não estou completamente solto, né, como tu dizias, porque... E eu dizia isso para todos, eu digo, olha, gente, não adianta, mesmo com um advogado, uma opinião minha agora, daqui a pouco o camarada vai dizer, não, o Lamarca está falando, mas então está criticando a OAB ou está deixando de criticar a OAB. Objetivamente, acho que não temos que comemorar, o que nós temos agora é que lembrar para não esquecer, mas o que precisamos efetivamente comemorar é a nossa democracia. E essa discussão agora, eu já concluo, Paulo, essa discussão agora, ela ao fim e ao cabo, o que ela está fazendo? Ela está colocando mais gasolina nesta fogueira, nesse incêndio. Doutor Thiago Simão, comemora ou não? Não, absolutamente. Do meu ponto de vista, Paulo, não tem nada o que comemorar. Claro que eu estava falando com o Schirmer nessa semana, que vivenciou aquela experiência histórica. Se nós olhássemos com os olhos naquele momento histórico, da Guerra Fria, com a luta ideológica, claro que seria uma outra perspectiva. Tá? No entanto, o Nestor colocou muito bem, aquilo foi um golpe à nossa ordem constitucional, rompendo com o Estado democrático e suprimindo as nossas garantias e a nossa liberdade. Quantas constituições nós tivemos no Brasil? Só para concluir aqui, o que eu vejo, né? O presidente, eu acho que é legítimo numa ordem democrática, Paulo, eu acho legítimo que as pessoas tenham o direito de se manifestar, entende? O que eu não acho, na minha opinião, eu não acho correto institucionalmente, é um presidente da República orientar, não é, o Estado brasileiro a fazer essas comemorações. E só para concluir, o problema todo não é apenas a narrativa, a comemoração do golpe, é uma narrativa que tenta desconstruir que houve um regime autoritário no país. Esse, na minha opinião, é o principal problema. Bom, nós vamos agora ao ponto final. Eu só gostaria, se todos aqui comemoram a proclamação da República, eu sei que todos comemoram. E houve uma ruptura naquela época. Mas ainda tem monarquistas. E foi construída por milicos. Ainda dos tem quartéis. monarquistas. Por que essa tábula rasa? Vamos Eu não agora comemoro ao por causa ponto final com Gimo, qualidade comprovada. Ponto final, oferecimento produtos Gimo, qualidade comprovada. Nestor Remo, tu não comemora? E aproveita o ponto final. Então, para o ponto final, vamos falar da história do Brasil. A história do Brasil é uma história de achegas, é uma história de nada ser para valer. Foi assim com o descobrimento, onde se veio aqui numa política mais predatória do que aqui permanecer. Foi assim na independência, que foi ali
com aquela circunstância ali, daquele desarranjo estomacal do Dom Pedro I, as margens plásticas de Ipiranga. Foi assim no movimento da transição da República para o Império, algo sem maiores consequências. Depois começamos um período tormentoso de República. A nossa história tem sido assim, tem sido uma sucessão. A Revolução de 30. Não, a Revolução de 30 ainda foi das coisas mais sérias que se... de resto, é sempre algo sempre com consequências muito limitadas. Então não tem porquê. Eu lembro e tal, mas... Foi uma transição... Esse é o ponto final, doutor Mauro. O ponto final, assim, o Nestor falou agora sobre a questão do inchaço do governo federal. Isso vale para o estadual também, talvez para o municipal. E eu me preocupo muito com essa questão. E aí eu lembrava, Cassiá, esses funcionários são funcionários estáveis, a maioria concursados. Então é muito difícil da gente conseguir enxugar o Estado. Sem dúvida. Isso recai sobre um dilema que os nossos advogados, aí, a sociedade brasileira tem que discutir, que é a estabilidade do emprego. A estabilidade do emprego impede, e estou falando contra mim porque eu sou funcionário público lá do Conceição, a estabilidade do emprego impede que o Estado moderno consiga efetivamente fazer o enxugamento necessário. Eu vou deixar essa interrogação doutor Eduardo Trindade, na próxima oportunidade. Seu ponto final, nosso presidente Cremers. O que se vê, tristemente, acompanhando na mídia, é a questão da falta do espírito republicano dentro do Brasil. Essa discussão agora triste que se vê entre discussão do presidente da Câmara, presidente do Poder Executivo, essa questão que já se colocou muito bem aqui, essa falta de confiança ou falta de exemplo da Suprema Corte Brasileira. Toda essa falta de discussão, e todo mundo aqui de comum acordo sabe que tem que se fazer reformas no Brasil. E essas reformas do Brasil só vai sair se o presidente negociar de uma forma com o Congresso, liberando cargos, liberando verbas. Então, se vê que, na verdade, realmente, como o doutor Nestor falou aqui, a gente não vai mudar. Infelizmente, aqui, provavelmente sou o mais jovem dessa mesa aqui, só que a visão a curto prazo é extremamente pessimista. E realmente a gente viu, um novo presidente assumiu com popularidade nas alturas, se passou 4, 5, 6 meses. Houve poucas mudanças e, na verdade, o que a gente vê é mais do mesmo, sem melhorias. Deputado Thiago Silva, seu ponto final. Paulo, uma alegria estar aqui com todos os amigos. Queria salientar a minha imensa satisfação por estar no momento de regulamentação de 2 leis importantes que eu pude propor na Assembleia. A Lei Anticorrupção, que é um instrumento extremamente moderno de proteção do patrimônio público, estabelece também o compliance, agora, em todas as compras públicas no Rio Grande do Sul. E a Lei da Alimentação Saudável, está sendo constituído um grupo de trabalho agora, junto à Casa Civil, o governador Eduardo Leite também está ao par, justamente para restringir em todas as escolas públicas e privadas do Rio Grande do Sul. É uma legislação que já funciona, Paulo, em vários países do mundo. A obesidade infantil, a obesidade e o sobrepeso infantil atinge a quase 30% das crianças e adolescentes, né? E graças a Deus essa legislação também vai vigorar aqui no nosso estado. No Chile está vigorando. Vou falar aqui pelo município. Muitas vezes eu disse aqui que era contra e continuo sendo contra o aumento do IPTU, porque precisavam legalizar milhares de imóveis na capital. Essa semana, vendo o Jornal de São Paulo, constatou aquilo que eu tinha razão. São Paulo vai legalizar, vai iniciar, vai legalizar 150 mil imóveis. Hoje mesmo, conversando com um funcionário da prefeitura, diz: olha, eu não consigo legalizar meu imóvel na máquina. Primeiro que é muito dinheiro para legalizar. A prefeitura não tem estrutura e ainda quer cobrar muito. Tá? E, portanto, está lá. Mas esse problema, que não é culpa do contribuinte, e sim da prefeitura, que muitas vezes não tem estrutura para fazer isso daria, nessa legalização, aqui em Porto Alegre, um IPTU. Porque as pessoas não pagam IPTU, Paulo Sérgio, e não tem o seu patrimônio. O dia que ele morrer, bom, você que está em casa, o dia que você morrer, esse imóvel não, vai ser uma confusão. Primeiro que não tem habites. É ilegal. E automaticamente a família vai ter que gastar para botar ali normalizar, legalizar uma coisa que ficou muito tempo. Lá vão cobrar uma taxa, Paulo Sérgio.
para as pessoas entrar na prefeitura, vir com o seu imóvel legal, e é isso que eu quero e estou propondo aqui, para que depois aí sim reverta em IPTU, porque esses ilegais, além de não ser do próprio dono, é um paliativo, também não está gerando IPTU para a cidade. Doutor Cláudio Lamarck, seu ponto final. Paulo Sérgio, primeiro te agradecer aqui pela oportunidade de estar aqui hoje com vocês todos, essa bancada tão qualificada, voltar ao Pampa Debates e dizer assim, eu tenho hoje renovadas preocupações com tudo que tem acontecido no Brasil. Continuo, obviamente, agora por questões pessoais e profissionais, indo a Brasília. O clima que eu senti em Brasília, notadamente nesta semana, foi algo assim que me preocupou muito, né? Porque mesmo que como advogado eu esteja lá, mas a gente acaba encontrando as pessoas e vejo que nós estamos caminhando muito rapidamente para um precipício se não tivermos uma visão de responsabilidade por parte dos agentes públicos. E aqui eu não estou indicando um ou outro como culpado. Eu indico a todos pelo que nós estamos vendo. Falta liderança no Brasil, falta serenidade, falta equilíbrio, falta responsabilidade. Principalmente destas pessoas que hoje assumiram as suas funções como deputado, e não generalizo, obviamente, mas como deputados, senadores, presidente da República, autoridades maiores do país, hoje presidente da Câmara, o próprio presidente do Senado também tem que assumir o seu protagonismo, porque a sociedade hoje espera o quê? Espera muito destas pessoas, porque a renovação que se deu na política exatamente vem disto. Nós queremos hoje mais segurança, mais saúde, mais educação, nós queremos hoje as reformas que precisam sair, mas precisam passar por um amplo debate político. É isso que a sociedade brasileira está querendo hoje. E, portanto, essa reflexão ela tem que ser feita por nós também, pela sociedade. Porque nós temos que usar as nossas condições, seja através da sociedade civil organizada, seja através das próprias redes sociais, para incentivarmos esse tipo de trabalho e, principalmente, para incentivarmos que os nossos políticos assumam a responsabilidade nesse momento e façam aquilo que deve ser feito e tem que ser feito pelo Brasil. Aniversariando hoje, 28 de março, quinta-feira, o defensor público Newton Leonel Harnack. Meu abraço, Maria, Assuede Azambuja Serra, da nossa Estemac, o João Luiz Buneder, a Leila Lima de Souza Hartmann, o Mário Vargas Llosa, de aniversário muito também. Bom, prêmio Nobel. O Eduardo Dalanho, da nossa NET, a Renata Jardim, da Cunha Reiger, o Gilberto Bavaresco, a Priscila Abreu, a Adriana Damer. E ontem eu fui à festa na MTX, espetáculo, até bolo vivo. 780 pessoas presentes no aniversário do Rogério Mendelski. Mas olha que maravilha. Foi um festão. E o Mário segue namorando o Vargas Llosa? Ele namorava a Isabel Preisler, ex-mulher do... Eu estou falando do Rogério Mendelski agora. Não, mas o Rogério não tem a preferência sobre o Mário Vargas Llosa. Não. Adoro ele, mas... Foi o aniversário dele ontem. Não pela obra literária, porque o Mário Vargas Llosa é um namorador. Mas... Namorador. O Rogério Mendelski fez o aniversário em TX ontem. Sim, um festão com bolo vivo, rapaz, porque ela foi uma surpresa. No mínimo foi tu e o Leonardo, irmão dele, que comendaram o bolo vivo. E ganhou uma caminhonete dos amigos e tal, uma maravilha. E eu quero deixar aqui o meu abraço ao Rogério Mendelski, me justificando também, mas deixar aqui no ar um grande abraço a ele, porque merece mesmo, merece todas as homenagens. Bom, eu saí de lá, meia-noite ainda estava lotado, até quero pedir desculpa, eu sei se me despedir, porque não tinha como chegar perto dele. O Rogério é uma lenda do jornalismo gaúcho hoje. Teve gente ontem que não saiu de casa para... Putz, que eu no chinelão, não foi convidado para o aniversário do Rogério Mendelski, que ele ficou em casa escondido. Então, o engarrafamento ali perto do aeroporto, lotou aqueles estacionamentos, toda a gente perdeu o voo, foi um inferno. Parabéns, Festa grande. Parabéns, Rogério. Mas nós temos um quadro aqui no programa, para quem você presta continência, que eu digo bate continência, é popular, né? Para quem bate continência? O momento hoje, adequado. Pois é, para quem bate continência hoje? Eu, mais uma vez, presto continência ao povo brasileiro que acorda todos os dias de manhã, cumpre as suas obrigações, paga os seus impostos e, mesmo assim... Segue acreditando. A sua continência vai para quem, doutor Mauro Esparta? Eu faço a minha continência à comunidade médica, que ajuda a cuidar da saúde dos brasileiros. E tu, Ora, para quem? O Rogério Mendelski, nosso amigo querido. Nosso amigo querido. Eu pensei que era para namorado. Não, para nosso amigo querido. Também.
Também pro Mário Vargas Llosa mais do que para a namorada, né? É teu amigo. Porque 83... Quando ele esteve em Porto Alegre, tu fosse receber no aeroporto. 83 anos e persistindo na luta não é para qualquer um, meu amigo. Na luta armada. Não é. Na luta desarmada. Bom, aí agora sim. A dele é da desarmada. Vai, refaz a tua formação. Agora tu te A recuperou. luta armada é pior que uma caneta, né? Mas é pro Rogério Mendelso mesmo. Deputado, para quem é a sua continência hoje? Tia, a continência é para o povo brasileiro, mas em especial esse povo sofrido, explorado, que acorda de madrugada, guerreiro e que não desiste. Olha aí, ó. Vocês estão... E a tua, Cassiano? Sabe que a minha maior glória aqui no Bate Continência, sabe que quem prestou continência aqui foi a Sofia Cavedon, acho que ela não ia fazer, e ela, minha continência, ainda fez a continência. Fez a continência? Fez. Tipo, a maior glória que eu tive aqui foi a continência da Sofia Cavedon. Por que te A imagem tá surpreendeu? gravada, né? Hein? Por que te surpreendeu Achei com bom isso? sinal, fiquei favoravelmente Mas me diz uma coisa, agradavelmente surpreso. o Fidel Castro é um ícone da esquerda. Qual é a roupa que o Fidel sempre usou? Esse governo? Roupa de Farda. militar, farda. Então Hugo por que Chávez. esse teu O esforço? Stalin. O Chaves, o comandante Chaves. Bom, aquele era Ícone militar. da esquerda. Aquele era militar. Sim, mas ele foi para a vida Ele era civil coronel. como presidente civil e continuou na farda. Sim, mas aquele é coronel. Então quer dizer que ele A gosta. sua continência, Eu vou de novo Bem lembrado. para uma instituição. Eu acho que nós temos que valorizar as instituições. Ministério Público. O Ministério Público tem atuado há muito tempo, nos tempos para cá, com seus erros e seus problemas, mas vem uma geração nova aí que está ajudando o Brasil, que está tomando decisão. O Ministério Público tem o meu abraço e, consequentemente, nós precisamos de instituições fortes, como o Ministério Público. Doutor Cláudio Lamarck, a sua continência para quem? Paulo, eu bato a minha continência hoje com muita alegria para todos os meus colegas, advogados e advogadas, que ao longo de 12 anos confiaram em mim, me colocaram neste cargo que nunca um gaúcho em atividade aqui no Rio Grande do Sul tinha chegado, que foi a presidência nacional da OAB. E faço isso também de uma maneira especial, e faço publicamente isso, um agradecimento aos meus colegas advogados que integram o meu escritório de advocacia. Faço isso na pessoa do meu irmão, Leonardo Lamarck, porque eles me Foi um dos oportunizaram... organizadores ontem Eles me do oportunizaram... aniversário do Rogério. Isso. Eles é que me Festeiro, oportunizaram festeiro. exatamente essa condição de poder estar desenvolvendo essa atividade profissional que me honrou tanto. E sem advocacia não há democracia. A advocacia é fundamental também. Já que o Cassiá fez uma justa referência ao Ministério Público, eu lembro os advogados... Eu vou deixar minha continência para o general Mioto, Geraldo Antônio Mioto, e para o general Edson Leal Pujol para amanhã, tá? Amanhã é dia 29. Também merecem. São Não, grandes vou deixar brasileiros. a minha grandes continência pessoas. para ele. Paulo Sérgio deu opinião sobre a Revolução? Tem. A favor? E tem gremista Eu ali, sou- né? Eu sou pelas liberdades, tia. E quem liberdade. comemora quem quiser. Comemora quem quiser. Não é essa a pergunta. Tu já está fugindo da pergunta. Não é essa a Se eu pergunta. for favorável, Não é, tu é Sim, qual é a favorável ou pergunta? não? Qual é a pergunta que eu fiz? Se tu és favorável ou não às comemorações. Eu sou favorável Tá bom. pelo Mas não fica tu pelo também direito, pela nesses liberdade meandros, nessas que estradas as pessoas têm sinuosas que aí. ter. Então tá, agora sim. O general Mourão agora tu fez, respondeu. O general Mourão era comandante Respondeu militar como- do Sul, a presidente era Dilma, e ele fez a manifestação. Tá bem. Não, o direito das pessoas se manifestarem livremente. Não é. Isso é a primeira defesa que A todos nós pergunta aqui é se isso fazemos, era porque é a defesa próprio, da própria se isso era Constituição. razoável, se nesse momento você ia fazer essa pergunta. Mas Porque ela está criando Mas um todo mundo direito comemora o dia tá? disso, o dia daquilo, o dia internacional Não, mas da isso é o liberdade, direito não de sei todos, o quê. né, Paulo? Comemora Sem tudo. dúvida. Não, Paulo, Eu nunca fui contra. não é o direito de se manifestar, é o mérito que envolve a manifestação. Não, eu coloquei assim, Isso, como é bem não era para o oportunidade. presidente ordenar que se fizesse. Não é determinação. Isso. Não pode ser por determinação, isso é outra coisa. Exatamente. Só uma Agora, frase o assim, direito de comemorar tem. isso foi um impasse da vida pública nacional. De uma tomada de decisão que, creio, foi muito difícil, até para quem teve que promover isso. Então, não, foi uma coisa dolorosa. Deputado até Thiago para Simão, quem era ator. obrigado. Obrigado, Paulo. Doutor Cassia Abraço, Carpes, Paulo. doutor Cláudio Lamarck, Abraço a doutor todos. Eduardo Trindade, doutor Maurício Parta, doutor Nestor Rain. Muito obrigado pela presença de todos. Nós retornaremos amanhã e vem aí o nosso Jornal da Pampa. Os nossos apresentadores locais de Porto Alegre, a sua correligionária clubística, da mesma cor clubística. Que não é dele. Como é o nome dela? Ele estava apresentando o programa. Ah, A Vera. gloriosa cônsul do Esporte Clube Internacional. Querida Vera. Claro. Vera Armando, Vera né? Armando. Nossa querida Vera Armando. Então, fiquem com os nossos colegas. Está homenageando o Internacional lá, olha ali. Então vem aí o Jornal da Pampa com a Vera Armando.
Pampa Debates. Oferecimento GBOX Previdência e Seguro de Pessoas. A proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano. Biscoitos Zezé. Carinho que vem de família. Igual ao Banricompras. Só outro Banricompras. E CMPC Celulose Rio Grandense. Nossa fibra.